A Era Vargas. Getúlio Vargas é, talvez, a figura mais polêmica da história do Brasil. Para uns, ele foi um ditador cruel a serviço das elites. Para outros, era o pai dos trabalhadores e o maior estadista brasileiro. Você já ouviu falar do presidente Vargas? Você sabia que, em 1954, ele se matou com um tiro no coração? Por que será que tanta gente foi ao seu enterro? Por que se abalou tanto com a morte dele? Sabemos que seu governo usou intensamente os meios de comunicação de massa, rádio, cinema, etc., para fazer propaganda. Mas por que será que essa propaganda foi tão bem recebida? Por que ele se tornou uma figura tão querida pelo povo? O tenentismo antes de 1930. Nos anos 1920, as oligarquias no Brasil continuavam fazendo uso da corrupção e da violência para chegar e se conservar no poder. Essa situação opressiva contribuiu, como vimos, para gerar revoltas no campo e na cidade e uma grande insatisfação social. Os militares também estavam descontentes com o tratamento que as oligarquias davam às forças armadas. Expressando esse descontentamento, um grupo de militares liderou o movimento conhecido como tenentismo. O primeiro 5 de julho. O estopim da primeira revolta tenentista foi a publicação, por um jornal carioca, de cartas atribuídas a Arthur Bernardes, candidato do governo à presidência da República nas eleições de 1922. Essas cartas ofendiam os militares, dizendo que eram venais, e chamavam o presidente do clube militar, Marechal Hermes da Fonseca, de sargentão sem compostura. As cartas, apesar de serem falsas, provocaram a indignação dos militares e de boa parte da opinião pública. Os militares exigiam que Arthur Bernardes retirasse sua candidatura, mas ele a manteve e foi eleito presidente. O clima de hostilidade aumentou quando o governo de Bernardes mandou prender o Marechal Hermes da Fonseca, acusando-o de agitador. Foi a gota d'água. Em 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte de Copacabana pegaram em armas contra o governo, dizendo-se dispostos a salvar a honra do exército e a moralizar a política do país.
O governo interveio e obrigou os revoltosos a se render. Centenas deles se renderam. 17 militares e um civil, porém, saíram pela Avenida Atlântica, dispostos a tudo. Na troca de tiros com as forças do governo, só 2 tenentes escaparam com vida: Siqueira Campos e Eduardo Gomes. O segundo 5 de julho. 2 anos depois, explodiu outro levante tenentista, só que dessa vez em São Paulo. Esse levante, ao contrário do primeiro, tinha objetivos bem definidos. Os tenentes exigiam a deposição do presidente Arthur Bernardes, a moralização da República por meio do voto secreto, a obrigatoriedade do ensino primário, a melhoria do ensino público. Comandados pelo general Isidoro Dias Lopes e pelo major Miguel Costa, os militares rebeldes tentaram conquistar a cidade de São Paulo. Com forças mais numerosas e o apoio da aviação militar, o governo venceu os tenentes. Porém, eles não desistiram. Cerca de 10.000 soldados formaram a Coluna Paulista e deixaram São Paulo em direção à Foz do Iguaçu, no Paraná. Os rebeldes sulistas, por sua vez, comandados pelo capitão Luiz Carlos Prestes, formaram a Coluna Gaúcha e marcharam até Foz do Iguaçu a fim de unir-se aos paulistas. Da junção da Coluna Paulista à Gaúcha, nasceu a Coluna Prestes. A Coluna Prestes. Com cerca de 1.800 homens, a Coluna Prestes partiu para a guerra de movimento. Saiu pelo interior do Brasil, buscando o apoio do povo para a sua luta contra o governo. Nos locais onde eram bem recebidos, os rebeldes queimavam os registros de cobranças de impostos, dizendo que, assim, livravam o povo dos abusos do governo. Movimentando-se com rapidez, conseguindo munição e armamento do próprio inimigo e evitando as grandes cidades, a Coluna Prestes percorreu 25.000 quilômetros através de 12 estados brasileiros. E nos combates que travou, manteve-se invicta. No início de 1927, os 600 homens que ainda integravam a coluna, já bastante abatidos, decidiram se refugiar na Bolívia e no Paraguai.